Olá pessoal, aqui é o Márcio Cabral e eu vou ensinar hoje para vocês como que faz um tratamento de uma foto panorâmica a partir de editores em RAW, no caso o Adobe ACR ou o Lightroom. Bom, primeiramente eu gosto de visualizar as imagens, eu prefiro utilizar o ACDC, que é um programa de visualização bem mais rápido do que o do Adobe. Uma vez carregados os arquivos em RAW, eles abrem instantaneamente, como vocês podem ver aqui. Eu vou procurar uma sequência de imagens verticais, de um bom contraste, cores. Deixa eu ver aqui. Essa sequência aqui está muito boa. Primeiro eu visualizo a sequência das 6 imagens, foram feitas à mão com a lente 70-200. A última imagem fecha com o fotógrafo, no caso do meu amigo Márcio do Frank. Eu utilizei ele como escala, para você ter uma noção de tamanho e da magnitude local. Quando você dá o zoom, dá para ver o tamanho dos carros aqui e a distância entre ele e os carros. Este local onde foi feita a foto é no Salar do Uyuni, e esse espelho é formado por uma camada fina de água que, com a ausência do vento, se transforma num espelho perfeito. Então, o primeiro passo é selecionar as 6 imagens do panorama e exportar para o Photoshop. Bom, vocês podem perceber que o histograma das imagens está sempre para a direita, e eu fiz isso propositalmente. É uma exposição chamada ETTR. Isso eu utilizo no caso porque eu estou utilizando equipamentos da Canon, que tem uma latitude um pouquinho mais limitada. E se eu tivesse utilizado uma exposição normal, para clarear as sombras iria gerar ruído, mas ao contrário não vai ter problema, ou seja, eu posso escurecer a imagem e não vai gerar nenhum tipo de ruído na sombra, no caso se eu clarear a sombra aqui. Se eu tivesse feito a exposição normal, como é aqui, como é essa aqui mais ou menos, e tivesse clareado a sombra, já iria gerar um ruído aqui na sombra se eu não tivesse feito uma exposição ETTR, ok? Bom, vocês podem perceber que a primeira imagem está mais clara que a segunda, que está um pouco mais clara que a terceira, e por aí vai, pelo histograma. Isso porque a primeira imagem estava mais próxima do pôr do sol e essa imagem já estava praticamente do outro lado do céu, num local mais escurecido. Então, como eu utilizei o white balance automático, além da exposição, o white balance também está diferente. Por exemplo, na primeira imagem está 6.100, na segunda 6.200, na terceira 6.660 e por aí vai. Então, se eu fosse costurar essas imagens num programa fora do Adobe, eu teria que setar o mesmo white balance para as mesmas imagens e fazer uma diferença e equalizar as luzes para que a primeira e a última tenham mais ou menos uma luminosidade similar. Teria que ir clareando gradativamente a exposição das imagens posteriores. Como a gente vai fazer isso aqui tudo dentro do ambiente do ACR, não vai necessitar isso. Então o que eu faço? Eu seleciono uma imagem central para que não seja nem tão clara nem tão escura, para que tenha a base média. Seria uma luz média entre a primeira foto e a última, tanto de white balance quanto de luminosidade. Então eu vou selecionar todas as fotos e me basear nessa como base. Ou seja, eu vou tratar apenas essa e tratarei todas as outras com base nesses ajustes. Então eu vou escurecer um pouco, mais ou menos um ponto, é o suficiente. Vou aumentar um pouco o contraste.
diminuir um pouquinho a claridade. Como não tem nenhuma textura, a claridade geralmente é boa, positiva quando tem algum tipo de textura. Nesse caso não, a claridade negativa, levemente negativa, vai dar um efeito até melhor. No caso do ruído, eu vou aumentar um pouquinho o ruído de cor e levemente o ruído de luminescência, porque eu estou utilizando o ISO 160, que é um ISO específico para Canon, tanto 5D Mark III quanto a 6D. É um ISO inclusive melhor que o ISO 100, ele tem a maior latitude, ou seja, se você utilizar ISOs derivados ou múltiplos de 160, sempre será a melhor opção, ou seja, 320, 640 e 1250 são os melhores ISOs para você utilizar tanto na 6D quanto na 5D Mark III. Bom, vou fazer uma correção de desvio cromático e correção do perfil, tanto da distorção quanto da vinheta. Essa correção de desvio cromático, a aberração cromática não vai ser muito visível nesse tipo de foto, porque não tem muita borda, né? E não tem muito contraluz direto. Mas de qualquer jeito, já é uma coisa de praxe que é bom você já deixar ativado. Vocês podem perceber que as cores estão um pouco pastéis, está um pouco faltando um pouco de saturação. Isso se deve porque o perfil de cor está no Adobe Standard. Então eu vou mudar para perfil de câmera, Landscape. Vocês podem ver que já melhorou bastante. Além disso, eu vou reforçar a saturação do azul primário e do vermelho primário. Vocês podem perceber que ficou um pouco roxo, um pouco magenta essa nuvem, que fica um pouco artificial. Então eu posso voltar um pouco as sombras para o lado de verde e a temperatura também. Eu posso voltar um pouquinho aqui e aumentar um pouco aqui. Bom, agora eu vou eu já fiz os ajustes básicos. Eu vou passar para que o ACR faça uma mesclagem e transforme tudo isso num só panorama em formato DNG. Bom, quando você faz isso, como eu fiz essas fotos na mão, dá pra ver que algumas fotos estão inclinadas, outras não. Então ele perde alguma área de uma forma ou de outra. Para corrigir isso, existem duas opções: ou eu posso cortar a área que sobrou, ou então eu posso utilizar a distorção, ou seja, ele vai distorcer e esticar os pixels. Só que isso começa a distorcer e perder um pouco de definição. Então o ideal, para que você não corte muito e não distorça muito, é você utilizar uma mescla das duas funções. Então eu uso mais ou menos uma distorção de entre 30% e 40% e mando cortar o resto, ok? Agora eu mando mesclar. Antes eu gostaria de falar um pouco sobre as projeções. No caso ele já selecionou projeção cilíndrica, porque eu estou utilizando uma lente 70-200. Se eu estivesse utilizando uma lente mais grande angular, um olho de peixe, provavelmente ele ia utilizar uma projeção esférica. A gente manda mesclar e ele gera um arquivo DNG e abre automaticamente no ACR. Vocês podem ver que o panorama aqui já está praticamente pronto, só que como eu tinha dito anteriormente, o white balance e a exposição da primeira imagem e da última tem uma grande diferença, porque essa aqui está muito próximo do pôr do sol e aqui já está num lugar mais longe. Então vocês podem observar que do lado direito, além de mais escuro, está mais magenta e mais avermelhada as nuvens. Essas nuvens estão mais amareladas e mais claras. Então o ajuste final seria equalizar o white balance e a luz entre o lado esquerdo e o lado direito. A melhor ferramenta para a gente fazer isso seria, no caso, um filtro graduado. A gente vai usar um filtro graduado horizontal. E aqui a gente vai equalizar a temperatura
Eu vou diminuir um pouco a temperatura e aumentar um pouquinho o magenta. Ok. E agora eu vou regular a exposição. Você pode ver que quando eu aumento, apenas o lado esquerdo da imagem está sendo afetado, basicamente. Ok. Um pouquinho mais. Ok. Pronto. Agora está equalizada a imagem, então eu posso fazer ajustes globais que, tanto do lado esquerdo e do lado direito, esses ajustes vão ser praticamente idênticos. Vou aumentar um pouquinho aqui a exposição. E dá para perceber que ficou um pouco escura essa área aqui onde está o fotógrafo. Então vou utilizar um pincel para clarear apenas esta área. Vou selecionar um pouco aqui essa área, vou dar uma pintada e aqui com a exposição eu vou clarear um pouquinho, aumentando as sombras. Ok, pronto. Basicamente, agora a gente pode fazer um ajuste fino dos vermelhos, aumentando um pouquinho a saturação dos vermelhos e dos laranjas e dos azuis. E eu quero que, para ter um efeito de polarização, escurecer um pouquinho os azuis. No caso, luminescência. Ok. E clarear um pouquinho os laranjas. Isso vai te dar um maior contraste. Bom, esses são os ajustes básicos que você pode fazer. A foto já está praticamente pronta para ser impressa. Você pode fazer alguns ajustes mínimos no Photoshop, mas 90% da edição já está pronta e totalmente reversível no arquivo DNG. Eu espero que vocês tenham gostado deste tutorial e obrigado pela atenção.